Estamos em mais um episódio do Pode Dar, isso mesmo. Que legal, que honra receber você aqui, mais um dia aqui nesse programa maravilhoso. Como você pode ver, está aqui... O Rubinho está de volta, galera. Sim, ele está muito feliz. Fala que você está feliz. Estou muito feliz. Ele está muito feliz em estar aqui, graças a Deus, né? Ele não está aqui obrigado. Gostaria de deixar isso muito claro. E hoje nós temos a honra, você já viu quem que tá aí? É o Apóstolo Vando, gente! Galera, é uma honra receber esse homem de Deus aqui, né? É o nosso líder, é aquela pessoa que olhou, que confiou em nós, que viu em nós algo e falou, eu acredito. Então, não poderia fazer um Pode Dar sem ter um episódio, ou 2, ou 3, ou quem sabe, muitos episódios com o Apóstolo Vando. A palavra é contigo. Meu Deus, depois dessa apresentação fica difícil, né? Mas, na verdade, é assim, é uma honra para mim estar aqui. Estou gozando um momento, período sabático, de descanso, graças a Deus. Mas, como eu falei para vocês aí nos bastidores, esse momento aqui para mim é um momento de meu playground. Vou falar assim que, pra mim, fui na Disneylândia. Fui na Disney. Olha, pra mim... a pessoa que nós temos aqui, né? Pra ele gravar é alegria, é gostoso. É prazeroso. Se junta Wanda e Daiane, tá, aí tem assunto. O que será que vai sair daqui hoje, hein? Jesus, ó, primeiro que eu tô feliz aqui demais, é assim, que vocês estão me colocando numa enrascada a parte 300 mil, eu acho. Porque eles falaram, só vai. Só vai. Como o Rubinho falou, deixa fluir, nós cremos naquele que está conosco, né? Amém. Porque o Espírito Santo não deve nada pra ninguém. Então eu creio que esse podcast não vai ficar devendo nada pra ninguém, porque ele está conosco, né? E a ideia é justamente essa, galera. Você que tá em casa, você tem que entender que a gente não combina o que vai ser falado. A gente chama o convidado e fala, olha, sei lá, vamos ver um assunto e vamos bater um papo. Então, o que você tá ouvindo aqui é o que vai fluir do nosso assunto. Uma resenha. É uma resenha, é literalmente uma resenha. E eu gostaria de falar, não é puxando o saco, mas o Apóstolo Vando é o maior líder que nós já conhecemos, né? O Rubinho é um líder, eu também sou uma líder. E de toda a liderança que nós já tivemos, a gente te reconhece como o maior líder que já tivemos. Então, a gente queria falar justamente sobre isso. Porque eu acho que é um assunto que tem tudo a ver com a nossa história, sobre liderança. Somos em 3 líderes na mesa. E meu Deus, que líder de peso vocês são, né? E vai ser um assunto maravilhoso, né, Rubinho? Porque é algo que, não para vanglória, mas é algo que o Espírito Santo de Deus derramou sobre nossas vidas. E como também diz o texto, que fala que Deus, para habitar no homem e até no rebelde, deu-lhes o dom. Olha aí, começamos, hein? My God! Então você vê que isso daí é um privilégio que não somente nós temos, mas muitas pessoas têm, de Deus habitar através do dom. Que tipo de dom? Um deles está aí, aquilo que Deus nos chamou de uma forma exclusiva, única. Eu posso falar única na questão, assim, porque não é qualquer um que é líder. Entendeu? Entendi. Liderança não é para todos. Tem níveis de liderança, mas eu posso dizer uma coisa, é um privilégio falar sobre esse assunto. Ô, Vando, mas assim, como que nasce na sua vida a liderança? Que você descobriu, assim, de fato um líder? Porque você era músico, né? A liderança, quem descobriu foi os meus pais, né? Quando do nada chegava em casa, tava eu com as minhas 3 irmãs mais velhas, ela sentada, como se fosse igreja, eu com o paletó do meu pai, com a Bíblia, servindo ceia para eles. E o interessante é isso, né? Desde pequeno, já como a Isa, né? Como você falou da Isa, era eu que coordenava tudo quando pequeno, dentro de casa, fora de casa, na rua de casa. Eu não sabia. Eu vim descobrir liderança, Rubinho. Eu vim descobrir liderança. Um líder foi quando fui apontado. Vando, quando você descobriu o líder, eu não sabia. Eu só ia. Eu só deixava fluir. Aí um dia nós fomos fazer um evento já de um porte grande, com a banda Livre Soul, que a Dai conheceu.
E aí nós chegamos numa cidade de Paraná, Londrina, e fomos fazer um evento. Rubinho, só para ter uma ideia, o hall de entrada dessa igreja, que nós possamos ter esse privilégio de ir lá, em 2001, era o tamanho da igreja sede. Meu Deus. Em 2001, quando fui nessa igreja, para você lavar a mão, já era sensor. Nossa. Era uma estrutura milionária. E ali a gente foi participar de um trabalho de evangelização, patrocinado pela Xerox, Banco do Brasil, Coca-Cola, ao nível do evento. E aí a gente tava lá entre muitas bandas, inclusive Ronquenoli tava lá nesse evento, só nego top, nós era banda, mas era uma banda, não tinha nome, mas tinha pegada. Era black music, na veia, o soul puro. E ali Deus usou uma profeta para falar conosco, só que o interessante é que nós de manhã nós demos uma matéria para a Rede Globo, o que era uma banda na estrada. Uau. Aquilo repercutiu e o evento bombou. Aí nós já não andava mais normal. Aí já tinha relações públicas, já tinha quem falasse por nós. De fato, daí aconteceu isso. E aí o que aconteceu? Aí uma profeta que era do Rio de Janeiro, que estava em Londrina, disse que Deus tinha algo para entregar para aquela banda ali e que iria falar com o líder. E aí, resumindo, ela conseguiu passar por todo o aparato de distanciamento que nós tínhamos, porque era muita gente. Tivemos nossos momentos de fama que a gente não estava atrás, mas aconteceu. E aí a Relações Públicas, lembra até o nome dela, Lilian, ela falou assim: quem é o líder? O pessoal da banda viraram para mim e falou assim: ele é o líder. Meu. Você entendeu de onde surgiu? Porque o líder, ele é apontado, né? Ele é apontado. Não é carteirada. Não é carteirada. Não é carteirada. Acontece. Então eu tive que dar essa volta para entender. Quando foi que eu não sabia. Uma banda que começou no quarto de casa, com a Elisa dormindo no berço, com metais ali dentro, com a Elisa, por isso tem um ouvido apurado a bichinha, né? Uhum. Porque ela dormia ali, saiu do zero para estar entre grandes bandas, grandes nomes como? Através de Por isso que lembra que eu falei da intensidade de um líder? E quando ele quer, ele consegue? O líder é complicado, gente. O líder é visionário. É isso? Vai acontecer? Vai acontecer. Aí eu me descobri como líder. Aí eu falaram: você é o líder. Aí ela falou algo da parte de Deus que nós estamos vivendo hoje como ministério. Uau! E ali, quando eu fui naquela igreja, eu falei: meu Deus, eu nunca tinha ido numa estrutura tão bilionária, tão linda. A igreja cabe 16 mil pessoas. Uau! E nós estamos caminhando para isso, né? O Ministério Rara. Eu cheguei naquela igreja, eu falei: Deus, se um dia eu for um líder, eu não quero menos do que isso. Então eu já sei o que tem de grande. Eu já sei o que é. Meu olho, se eu falar pra você fala: você é louco, para de falar. Então fui descoberta ali, Rubinho, mais ou menos 2001, 2002, apontaram pra mim e falou: você é o líder. E eu tava liderando os caras mais difíceis, os melhores músicos que eu já convivi na minha vida, talento absurdo. E aí, olha aí, líder. E quando surge depois o pastoreio? Porque é uma coisa, você ali era uma líder de uma banda, já tinha um reconhecimento das pessoas, em casa também seus pais já tinham visto isso em você, mas como que surge um pastoreio mesmo na sua vida? Rubinho, eu pastoreava e não sabia. Eu pastoreava e eu não sabia de nada. Você não tá entendendo. Eu dava aula de música. E aí, nas minhas aulas de música, as pessoas se sentiam bem. E elas se sentindo bem, sabe o que acontecia? Era algo tão interessante que uma mãe chegou e falou assim: eu quero que meu filho faz aula de violão com você. Mas só que eu sempre tive o costume de mandar as pessoas embora, que não estudavam. Você expulsava? Expulsava. Eu agora com esse projeto de música já expulsei 4. 4 já mandei embora. E aí a mãe dele falou: por favor, dá aula pro meu filho.
fiquei sabendo que você manda o pessoal embora, que não estuda. Mas tem paciência com ele, porque só para ajustar algumas coisinhas na cabeça dele. Resumindo, surgiu ali o pastoreio, mas só que eu não sabia. E lembro, vocês acompanharam quando minha mãe faleceu, né? Vocês estavam do meu lado quando eu recebi a notícia. Naquela correria com a minha mãe, aquele garoto que eu dei aula de música para ele quando ele era garoto, passaram-se mais ou menos 20 anos. Aí eu tô na correria com a minha mãe no hospital, daqui a pouco eu encontro aquele cara alto, gritando: professor, professor, professor. Falei, acho que eu conheço esse cara. Quando olho pro crachá, eu falo... Ele estava na época da pandemia, ele só fez assim, sou eu. Falei, cara, é você, meu. Que legal. E aí, o que você faz aqui achando que ele era enfermeiro? Que eu não enxergo de longe, tá, óculos aqui, não enxergo. Não, eu sou médico aqui, sou médico, diretor do hospital que minha mãe estava. Meu Deus. Ele falou, fiquei sabendo que ia ser pastor. Eu acho que eu fui sua primeira ovelha. Você entendeu a sua resposta? Olha aí. Lembra, Davi? Tava no pasto, pastoreando? Uhum. Já era. Assim foi minha vida. Quantos alunos, tipo assim, eu tava no mercado, saindo do mercado com a Juninha, com as meninas, e eles vinham de longe, tipo assim, vindo de longe, fumando, bebendo. Sabe o que eles faziam? De longe. Eles jogavam o cigarro, jogava fora. Jogava, por respeito. Não, eu nunca cheguei pra eles, que negócio é esse? Se eu pegar vocês fumando, eu vou brigar com vocês. Constrange, né? Você tá entendendo, Rubinho? Ali eu já estava vendo que estava sentindo. O pastoreio veio no estúdio. Olha aí. O pastoreio veio no estúdio. Quando eu fiz uma oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tinha me dado. Esposa, filhas, estrutura financeira, 2 carros, moto. Deus, muito obrigado. Tá nesse estúdio de gravação, meu, que Deus me deu tudo. Deus, você realizou todos os meus sonhos. Ainda lembrei de quando eu toquei no Hopi Hari. Falei, até no Hopi Hari eu fui tocar, Deus, com a minha banda, e não era participação com os outros. Deus me deu tudo, Deus, agora eu tenho um sonho para as minhas filhas e sei que você também deve ter sonhos para mim. Do jeito que eu sonho para as minhas filhas, eu sei que você também sonha para mim alguma coisa como pai. Você foi perguntar qual era o sonho dele. Realiza o teu sonho na minha vida. Eita! Deus. Não façam essa oração. Não façam essa oração. Eu falo para vocês. Resultado disso, não. Eu agora abrindo aspas, não deixa eu perder o foco no Rubinho. Abrindo aspas, Rubinho. Tô aqui pra mediar. Rubinho, eu amo pastorear. De verdade, deu o som do meu coração. Eu não ligo pra estar em cima do altar, mas só que não dá o microfone também. Depois que me dá o microfone, eu não gosto de largar. Como todo pastor, né? Você sabe, né, Daiane? Você sabe, Rubinho. Não dá o microfone na minha mão. Tá. Eu amo ser líder. Eu não amo liderar, porque liderar é espinho. Liderar é espinho. Eu não amo liderar. Eu amo ser líder. Nossa, como é delicioso ser líder. Ter ideia, apontamento, direção. Você fala, não é que você entra, você consegue através da liderança que vem de Deus. Detalhe, um líder é um perigo. É uma linha em pé que divide um líder pro bem e pro mal. É isso aí. Mas graças a Deus que nós seguimos a liderança bíblica, meu Rubinho, é maravilhoso ser líder. É ser um líder. Liderar que é o complicado, né? Eu quero até aproveitar e chamar você que tá aí, que conhece um líder ou que de repente algum membro da sua igreja ou da tua família, você reconhece essa pessoa como líder, encaminha aí agora esse podcast para ele ou para ela, porque talvez essa pessoa ela vai se identificar com alguma coisa que a gente tá fazendo aqui. Ou de repente, se você conhece uma pessoa que não é líder, tá? Que acontece, e está liderando, encaminha. Porque aqui eu quero também entrar nesse assunto. Vamos entrar. Porque eu percebo que hoje nas igrejas, a gente muitas vezes encontra pessoas liderando, mas não quer dizer que aquela pessoa realmente é um líder.
E eu vejo que na comunhão rara, você tem muita sensibilidade de saber escolher, de falar, olha, nem todo pastor é pregador, nem todo... Então, você tem aquela diferenciação, né? Nem sei se essa palavra existe. Me ajuda aqui, porque eu acho que o diferencial hoje da comunhão rara também é esse. E eu queria ouvir um pouquinho você falar sobre isso com a galera. Até em cima disso, assim, porque nós temos uma cultura que o pastor tem que ser líder. E na comunhão rara eu entendi que não são coisas distintas. Então acho que Pela eu quero Bíblia. se explicar. Pela Bíblia. Isso é... Eu como aqui um amendoim. Isso, vai daí. Maravilhoso. Ó, galera, o negócio é o seguinte. Isso que a Dai falou é muito sério. Chama aí a galera pra ficar antenado nesse podcast, porque vai ser um divisor de águas na sua vida. Tanto pra quem é líder, pra quem acha que é líder e pra quem tá liderando e tá tendo dificuldade. E não esquece também de curtir, tá? E seguir. Porque tem uma galera, Apóstolo Vando, que assiste, gosta do que assistiu. Se inscreve. Não se inscreve, não curte, não faz nada. Tá no YouTube. Que palhaçada é Tá essa? no YouTube, Dai? Tá lá no YouTube. Nós estamos no YouTube. Nós estamos no Spotify. Nós estamos em todos os lugares. Você vai ver. Eu vou divulgar junto com você. É que tá uma correria tão grande, a gente não sentou nem pra falar direito disso daí, né? Mas vamos lá, a pergunta é a diferenciação do líder. Ah, Jesus. Vai lá, agora é sua vez. Vai. Gente, é muito interessante isso, Rubinho. Por quê? Porque como o Rubinho colocou muito bem, nós temos algo que vem, como o Rubinho falou, que é muito religioso. É uma cultura que foi estabelecida que, quando chega numa igreja, quem é o pastor? E o pastor está ligado ao ser o líder. É aquilo que eu sempre falo, existe os 5 ministérios. Os 5 ministérios existem. Está lá que Paulo falou. Uns para profetas, uns para apóstolos, e vai aí até chegar o mestre, enfim. Nele está o pastor. Qual desses 5 é o líder de uma igreja? Nenhum. Já vou contrapartida. Todos podem ser também. Ele só tem que ter o dom de liderar. Ele pode ser um pastor, mas não quer dizer que ele tem o dom da liderança. Porque pastorear é nada mais, nada menos do que cuidar. O evangelista é aquele que, quando prega, você quer entregar a vida para Jesus novamente. Que ele tem esse dom de avivar a igreja, de ir para cima, renovar as esperanças da igreja. Mas não quer dizer que ele é o líder da igreja. E assim são os outros dons. Então, o líder e o pastor são pessoas distintas, totalmente diferentes. E as pessoas sofrem por causa disso. E tem níveis de liderança. No entanto, a gente vê ali quando Jétro vai falar com Moisés, ele fala assim: separa homens capazes para tomar conta de tanta quantidade, de tanta até um número maior. Então tem pessoa que vai conseguir liderar 50. Se colocou 51. Eita, olha aí. Você tá entendendo? Eu tô falando com essa base bíblica. Sim. Tá entendendo? Tem pessoa na igreja que de repente ele é um ótimo líder de jovens. Ele é um ótimo líder do louvor. Vamos colocar ele para liderar, colocar algo maior? Não vai conseguir. Tá entendendo? Porque liderar no nível que nós lideramos, esses dois brigando por causa de chocolate! Daí tá comendo tudo. Eu e o Rubinho fica brigando por causa disso aqui. Meu Deus, agora que eu lembrei, é o Rubinho. Você tava comendo, agora eu vou comer. Foca na... Vai, E aí nós deparamos com essa situação, onde muitos acham que é líder e não é. É porque canta, é porque fala muito bem, porque tem uma ótima oratória, ou porque é filho do pastor. Não, tem que ter o dom de liderar. Líder é uma coisa, pregador é outra. Totalmente diferente. Mas só que aí que vem o grande lance. Aí as pessoas vão entrando e falam: não, fulano é líder. Quem disse? Só porque ele fala bem? É. E é muito interessante, porque a gente percebe
que muitas igrejas, você comentou aí sobre o filho do pastor. Eu sou uma filha de pastor, né? E aí tem esse negócio, porque ele é o pastor, e aí os filhos têm que dar continuidade naquela obra. Mas às vezes o filho não vem com esse tom. Não vem com talento, não vem com liderança. E às vezes eu encontro pastores que chegaram naquele cargo, que chegaram naquela posição por um único motivo, por ser filho. E sofre a vida toda. E sofre a vida toda. Porque carrega um fardo. Não era aquilo. Não era aquilo. É, exatamente. Sabe, ele não quer cuidar de pessoas, ele não quer liderar. Talvez ele gostaria de seguir uma outra função e Deus iria usar ele de uma forma tremenda em outro lugar. Eu fico feliz com eu queria que a Elisa tocasse. Eu queria que a Maria Júlia tocasse. A Elisa engana no campo harmônico de Dó maior. Ou em Sol maior, ela também engana bem nesses dois tons. Então, louve, ela toca muito bem. Tem um sentimento de teclado que não é brincadeira. Parou aí. Só que a Elisa é uma Daiane, é um Rubinho, é um Vando, ela é um Eric. Ela é uma líder. A Elisa não é porque é minha filha. Entendi. E outra, deixa eu falar uma coisa. De verdade, Jesus me perdoe, vão falar, galera, por favor, vocês me perdoem, mas é uma verdade. Só nós que somos líderes sabemos, como diz aquele livro. Eu posso indicar um livro aqui? Por favor. A Dor da Liderança. É um livro excepcional. Eu estava procurando nesse livro respostas. Eu estava no auge da depressão lá em Portugal e mesmo assim trabalhando. Eu quero dar uma notícia para vocês. Graças a Deus, estou curado. Glória a Deus. Meu laudo e tudo. Glória a Deus. Foi um milagre. Outra hora a gente fala sobre isso. Mas ali eu tava lendo aquele livro, achando resposta para a dor de uma liderança. Já vou falar o livro todinho, tá, gente? Não, Vando. Começo do livro. Não tem resposta para a dor de um líder. Termina o livro. Você termina o livro assim. O líder só nasceu para sofrer. Por isso que eu tô falando. Quem disse que eu queria esse dom para minha filha? Por quê? Porque liderar é espinho. Só que ela herdou de mim a liderança. Total. Ela fala, acontece. Ela descreve, é o dom de liderar. Mas não é porque é filho de pastora, não. Isso é um dom que Deus derramou nela. Mas então, mas você crê que a pessoa, ela nasce ou pode ser desenvolvido esse dom? Olha, Rubinho, se ela desenvolve o dom, porque ela nasceu. Porque o dom do líder é desenvolvido. Tá entendendo? Agora, a pessoa não nasceu líder, não tem como desenvolver. Olha. Você tá entendendo o nível que nós estamos? É louco, talvez. Você não é obrigado a concordar. Mas eu tô falando com as minhas experiências. Eu tô falando com prática. Ó, a resposta. Desenvolve aquele que nasceu. Quem nasceu pode ralar, pode impostar a voz, pode ir pra cima. Fazer técnica de persuasão. Pode fazer técnica de persuasão. Quer que eu fale você? Tem data e hora pra acabar. E quem é líder, não. Ele é líder. Eu quero até compartilhar aqui com a galera, né? Que muita gente sabe, né? Eu sou filha de pastor Nené, que em breve vai estar aqui também fazendo podcast com a gente, que é da Igreja do Ministério Alfa, Igreja Evangélica Ministério Alfa, IEMA, né? E eu me lembro que quando eu me casei com um cidadão que tá aqui ao meu lado, esse homem lindo, eu não fui pra igreja do meu pai, né? E ali eu achei que eu tinha escapado. Falei, mano, já era. Porque eu sou filha de pastor, então eu já tô saindo fora. Porque meio que levado, né? Então eu falei, porque ali, de repente, seria mais fácil eu ser uma pastora ali na igreja do meu pai, sou filha, meu pai já me conhece. Então eu fui ali. E aí, quando a gente vai, tanto eu como o Rubinho fomos para a Rara, eu pensei, falei, agora que eu tô longe mesmo disso. Por quê? Porque se você for pensar... Eu falei, mano, o Vando não me conhece. O Vando não conhece o Rubinho. Pausa.
Mas o Espírito Santo te conhece. Exatamente. Mas você percebe, porque muita gente olhava e falava: Rubinho, por que você não vai lá ser pastor na igreja do seu sogro? Seria um caminho mais fácil. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus tem um plano na tua vida, quando Deus ele te chama para algo, você vai perceber que o Espírito Santo de Deus te encontra onde você estiver. Né? E eu percebo que na vida do apóstolo Wando, ele olhou para nós, mesmo sem não nos conhecer, porque você não conhecia a gente como a gente se conhece hoje, né? E, cara, o que aconteceu? O Espírito Santo revelou. Então, quando você é um líder, quando você tem um chamado, quando você vai viver algo, você pode fugir, né? Assim, Moisés fugiu. Moisés, ele tinha um chamado, que era de libertar o povo. Mas aí ele vai lá e começa a pastorear as ovelhas, começa a trabalhar ali. Mas aí vem a sarça ardente e começa... Quando ele vê, ele já tá liderando. Por quê? Porque não adianta, para onde você for, o teu chamado vai com você. O chamado não acaba porque você mudou geograficamente de lugar ou porque você foi para outro ministério. O Espírito Santo de Deus nos encontra, né? O encontro com vocês, eu posso falar isso sentindo o Espírito Santo quando você falava, sabe? E eu sinto ele nesse momento. É muito forte a presença dele nesse momento. Porque um líder, ele... Aleluia. Um líder, ele é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E quando ele é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, não tem quem segure ele. Não tem quem segure ele. Não é o tempo de igreja. Não é o tempo de ministério. Quantas pessoas nasceram na comunhão rara? E são pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Se é um privilégio ser líder, se é um privilégio tomar conta de uma igreja, eu não acho. Para mim não existe bônus nisso. Existe entrega. Existe uma entrega. Também não posso falar que existe ônus. Não, porque Deus não deve nada para ninguém. Mas descobrir vocês, eu descobri desde o primeiro dia que eu vi. Era uma questão de tempo e de oportunidade. Então, o Espírito Santo, você pode estar escondido no calabouço, preso como José. Ele vai lá, aleluia. Ele dá um jeito de tirar você de onde ninguém acredita. De onde ninguém te olha. Eu não sou filho de Josué Gonçalves. Eu não sou filho de Josué Wellington Bezerra. Meus pais passam por desapercebido em qualquer lugar. Mas o Espírito Santo de Deus me conhecia. Ele sabia onde eu estava. Ele conhecia o meu coração, como diz o salmista Davi. De longe eu te conheço. Gente, eu costumo falar que eu tenho orgulho da minha humildade. Vocês se preparem para que vocês vão ouvir. Pela misericórdia de Deus, nós somos escolhidos pelo Espírito Santo de Deus para ser líder. Não adianta. Se a gente não estiver aqui, a gente vai liderar. Se a gente estiver numa fábrica, a gente vai liderar. Se a gente estiver no mercado, uma mulher teve um mal-estar, eu já estava liderando o ambiente ali. Gente, precisa fazer isso. Ó, gente, olha, corre isso, liga pra cá, vê isso, vê aquilo. É natural. É natural. É o Espírito Santo de Deus, por isso que eu falo. Talvez você que está assistindo a gente, talvez deve estar ou caiu de paraquedas, ou parou aqui. Eu quero falar algo para você, que é muito importante. Deus quer te usar. Você pode fugir, você pode se esconder, você pode estar frustrado, você pode estar decepcionado. Mas Deus vai te encontrar, pode ter certeza. Porque Deus tem algo muito grande para você liderar. E não tem como fugir da liderança. Eu estava até esses dias meditando sobre isso, né? E até pensando um pouco antes, que a gente sabia que você viria aqui para cá hoje. E qual que é você consegue identificar qual que é a dor do líder? Porque vamos lá, a obra de Deus ela é voluntária.
Você é uma fábrica, as pessoas elas são obrigadas a te respeitar, a te tolerar. E hoje nós vemos que existem diversas igrejas, para qualquer tipo de pessoa, né? E às vezes o pastor vai lá, no início, corre atrás, ajuda casamento, restaura casamento. Eu vejo assim, muita ação. E do nada a pessoa, porque ela ouviu um não, ela vira as costas, não quer mais. Parece que se torna até inimigo daquele homem que um dia foi na sua casa. Como que você lida com isso? Porque eu sei que é um desafio. Eu tenho minha visão, né? Referente a isso, mas eu queria muito ouvir a sua visão. O desafio do líder. O grande desafio do líder é viver com isso que você acabou de falar, Rubinho. Dependendo de quem é, ainda quando você passa isso, a dor é maior. Mas a grande dor... Se você ler esse livro, A Dor da Liderança, você ali vai ver conspiração ministerial, que um líder passa, que é uma dor muito grande. Você vai ver ali a ingratidão. Você vai ver ali pessoas que estão do teu lado com um interesse que depois se revelam. Fala tudo que você possa imaginar. Só que tudo isso é para o crescimento. Nós não entendemos no momento, como Paulo fala, agora no momento vocês não entendem. Mas depois vai ser motivo de muita alegria o que vocês passaram agora. Então, a dor grande é lidar com a ingratidão. Você ajuda a pessoa, você corre atrás, você investe. Eu mesmo, no início da Comunhão Rara, passei uma dor muito grande, mas muito grande. Nós tínhamos ajudado uma família que estava com a gente no começo da igreja, mas aquilo de ajudar no casamento, ajudar os irmãos, ajudar a família toda. Toda. Do nada, e detalhe, sempre tivemos muitos músicos, era um time de louvor que tinha lá. Aí, no total, dava entre família, esposa e agregados, dava mais ou menos 17 pessoas para quem estava começando uma igreja. E ali, depois de todo esse trabalho feito, eles falaram assim: estou saindo fora da igreja. Eu falei, início da igreja? Eu só queria saber o porquê. O porquê? O porquê, nós tínhamos 3 times de louvor e eles tocavam praticamente uma vez por mês e era muito pouco para eles. Eles queriam mais evidência desse jeito. Queria mais, estava ali na frente. Falei, mas gente, por causa disso. Então, ali foi a primeira... Ali, eu vou contar agora segredos da Comunhão Rara, tá? Eita, vamos lá. Ali eu fiquei mal, Danilão. Fiquei mal. Daiane e Rubinho, eu fiquei péssimo. Porque eu falei, meu Deus, eu chorei com essa galera. Meu Deus, quantas madrugadas eu passei segurando o cara pra não ir usar drogas. Quantas vezes tive que pular no meio do casamento pro camarada não arrebentar a mulher no tapa. Sem ter hoje o aparato, o entendimento, o conhecimento que nós temos. Era início. Não sabia nem como lidar com a situação. As lágrimas desciam, aquela galera saiu de casa porque foram todos em casa falar comigo, deixou aquela sala vazia. Eu chorando, tristeza, chorando. Aí levanta a Dona Edília Maria da Silva Carneiro, o vulgo Juninha. Por que você tá chorando? Eu falei, não sei o que eu fiz, onde eu errei, o que eu fiz de errado. Por quê? Ela falou, Wando, é o Espírito Santo de Deus que foi embora da igreja? Forte. Se não é o Espírito Santo que foi embora, por que você está triste? Meu Deus do céu. Ali surgiu. Virou a chave. Aí eu falei assim, é? Pois bem, eu vou honrar ele. De uma forma que eu nunca vi durante o meu tempo todo de cristão. Eu vou honrar ele. Então eu vou começar aplaudindo ele no culto. Vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus. Encerrou o culto? Vamos aplaudir o Espírito Santo. Por isso que é impregnado. Tudo é o Espírito Santo. Tudo é o Espírito Santo. Nasceu através de uma ingratidão. Dor. E no início. Uma dor. Pensa numa dor. É horrível. Por quê? De boa. É muita imaturidade. Sim. É muita imaturidade de uma pessoa. Detalhe, naquela situação não tinha feito nada. Agora, igual você colocou, tem pessoa que de repente você não conseguiu atender. Ou não atendeu um desejo dessa pessoa.
atender um desejo. Não vou conseguir fazer, irmão. Olha, daí não vai dar para você fazer. Eu não vou conseguir fazer isso por você hoje. E olha que Paulo, eu gosto de Paulo. Paulo, ele vem com a paulada dele. E eu amo quando ele fala assim... vocês vão entender meu raciocínio. O obreiro tem que ser provado para ser aprovado. Comigo nunca precisa disso. Eu nunca precisei provar um obreiro. Vem de graça. A situação aparece. Aparece, a bola vem quicando e a gente resolve biblicamente. Só que aí um líder, ele sofre. Por quê, Rubinho? A dor de um líder é porque, primeiro, não podemos agir fora da palavra. É o conselho que eu sempre dei pra vocês quando forem confrontar, quando forem dar conselho. Gente, é pela Bíblia. E mesmo pela Bíblia, você sai como demônio. Usando a palavra. As pessoas, como você falou, não dá pra gritar, a pessoa se gera um ódio. É uma dor. É Provérbios 9, né? Se não me engano, 10. Corrige o sábio, ele vai te amar. Corrige o tolo, ele vai te odiar. Eu tava até lembrando que você falou de Moisés. Moisés, ele, no início da caminhada dele, ele mata um egípcio, né? E depois ele quer provar. Tem um outro episódio que ele quer provar porque ele era do israelita mesmo, né? Aí ele levanta a voz dos irmãos dele. Quem te levantou juiz no nosso meio? Então, assim, que eu vejo, às vezes, até a boa intenção nossa é perigosa, né? Em querer ajudar as pessoas, em querer fazer algo além para as pessoas, mas no final vai ter essa situação de você não receber em troca. Então, acho que o ministério não é o que você vai receber em troca, é o que você vai fazer por amor a Jesus. Porque a gente olha para Jesus, ele era um líder totalmente autossuficiente, não tinha esse tipo de preocupação. Quem quiser vir em mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, assim, ele não ficava preocupado com quem falou não para ele. Ele seguia adiante. Então, eu acho que a gente tem que entrar... A Hara nos ensinou muito esse nível de liderança. De você entender assim, é o Espírito Santo que tem que governar a sua vida, óbvio, tem que ter visão, mas não se apegar também a essas questões de pessoas que vão deixar você pelo meio caminho. E eu acho que isso vai ficando cada vez mais difícil, porque cada geração que vem mais mimada. Então, por exemplo, eu sou jovem, né? Mas tenho 36 anos. Tá nova. Até dezembro. Mas eu lembro que antes, né, os pastores, eles tinham liberdade de falar o que eles pensavam e a gente não saía da igreja pelo que o pastor falava. Então, eu lembro que teve um episódio comigo que o pastor falou assim, vamos orar de joelho. E eu não queria orar de joelho. E aí eu peguei e fiquei sentadinha e fiquei ali, orando, sentadinha na minha. E aí, mano, o pastor se revoltou. O pastor levantou, olhou e falou, eu mandei orar de joelho e a filha do pastor Nené tá sentada. E eu tomei um susto, que é aquela igreja enorme, né? Aí, antes que eu ajoelhasse, ele falou, ora de joelho, vai pra cantina agora comer coxinha. Aí eu falei, mano, beleza, ele me liberou pra comer coxinha. Aí eu fui pra cantina, fui na cantina e falei pra irmã, o pastor presidente pediu pra eu pegar uma coxinha no nome dele. Olha só. Aí a irmã, é sério? Eu falei, é sério, ele acabou de falar de altar. Mandou eu vir pegar uma coxinha. Porque eu nunca tinha oportunidade de comer uma coxinha que a gente não tinha dinheiro. Ai. Ali era a oportunidade. Ali a irmã me deu a coxinha. Eu falei, pode pôr no nome do pastor. Glória a Deus, aleluia. Comi a minha coxinha. Mas os pastores, imagine se hoje num culto... Não. Porque alguém não tá ajoelhado, eu expor a pessoa a esse ponto e... Daiane, você falou uma coisa. A geração de hoje... A geração de hoje... Eu tenho minhas raízes, eu não vou mudar, não. Eu não vou mudar, não. Eu sou paulado. Ó, pra ter uma ideia. Nós estávamos um fuzuê de libertação. Tava empesteado de demônio, de pessoas manifestando. Foi igual aquela vez que eu fui no acampamento lá, lembra? Era aquele número de pessoas manifestadas na Hara. No Marmeleiro. Meu Deus. Meu Deus do céu, Rubinho. E lá no canto, isso eu tô falando, não tô expondo porque ela sabe disso mesmo. Quem hoje, naquela época, era nova convertida, tava também com seus capirotos naquela época. Elaine, nossa líder de jovens, que hoje é uma das nossas pastoras, foi separada pastora.
Tava lá a Elaine no maior bate-papo com o jovem. E aqui, aquela manifestação de demônio, sai. Eu peguei e saí. Desci do altar. Eu falei assim, sumam da igreja. Porque vocês não entenderam o que está acontecendo ali. Tudo novo convertido, hein? Nossa, aquela menina aguentou tanta coisa. Aquela menina é embaçada. E muitas outras coisas que eu peguei ali, né? Foi forjada. Hoje em dia não tem, hoje em dia é difícil. A Luciana Eleutério, combinei na reunião de liderança. Eu falei na reunião de liderança, galera, o negócio é o seguinte, vamos manter a postura, vamos, porque nós somos liderança, nós temos que ser exemplo na igreja. Então, portanto, fiquem atentos, não converse no culto. Não converse em nenhum momento do culto. Enquanto não acabar o culto, não fique de bate-papo, não. É atenção, focado. Temos que ser exemplo dentro da igreja. E já estava na Vila Nova. Daqui a pouco, tô lá dando os anúncios final, falando de coisas importantes no final. Tá lá nossa irmã Luciana Eleutério. Plá, 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 com Marlene Pradal. Plá, 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 plá. Eu olhei assim, eu falei... Não tô vendo isso. Eu não tô vendo isso. Eu não tô vendo. Quando olhei, eu falei assim... Estavam falando da palavra que foi uma bênção. Eu falei, Luciana Eleutério, nossa ministra de louvor. Tô falando porque já falei isso várias vezes em cima do altar. A gente fica tranquilo, tá bom? Já segue a Luciana aí, galera. E falei o nome da outra irmã, Marlene Pradal. O que eu combinei com vocês, então vocês não vão ficar bravos comigo. Eu falei que ia chamar a atenção de público, né? Por favor, dá pra vocês ficar quietos? Igreja, tá vendo? Olha o exemplo dos nossos líderes. Tá aí, ó. Olha, a nossa vergonha. Elas ficaram assim, não saíram da igreja. Mas hoje em dia... Hoje em dia... Você falando, corrige o sábio, ele vai te amar. Não, a Luciana, de boa. A Luciana era um escudo. A Luciana é um escudo. Mas por que eu tô falando isso, gente? Sabe por quê? Porque assim... Depois no particular a gente fala mais. Danilo dá risada, né? Eu descobri que eu tenho muitos inimigos. Por quê? Muitos inimigos. São aqueles que eles falam que tá tudo bem, aceita o confronto, aceita por fora, a gente dá um apontamento, dá um direcionamento, só que ele tá magoado. E no momento certo, ele vai soltar. Vai se revelar. Então, o líder, ele passa por essa dor. Por esse contexto todinho. Eu vejo assim, nós somos como árvores, né? Então, assim, tem pessoas que vão ser folhas na nossa vida. Então, ela vai vir em estações. Forte, hein? Tem pessoas que vão ser um galho. Filósofo, não, filho. que isso? Meu raciocínio. Daqui a pouco ele faz uma poesia. Não, meu raciocínio, vamos lá. Deixa eu construir o raciocínio. Tem pessoas que vão ser um galho. Elas não vão suportar a pressão, vai quebrar. Então tá com você até que a pressão comece a aumentar, ela vai suportar. E tem pessoas que já são profundas, tem um tronco e raiz, que são as que, independente do que aconteça, ela tá com você. Então, o que eu vejo assim, eu tenho aprendido muito sobre isso. Porque nós estamos há 5 anos pastoreando, então a gente é novo. Tem pastor, você tá com quantos anos pastoreando? 18 anos, então assim, a gente tá aprendendo ainda muitas coisas. Então, eu vejo que a gente vai começando com o tempo a usar mais o cajado. E quanto mais você usa o cajado, mais você vê que tem ovelha que não é ovelha, é bode. Porque a ovelha faz silêncio, o bode grita. Então tem pessoas que ficam gritando, assim, porque elas não querem ser confrontadas. E aí uma vez eu falei, Daiane, eu vou pastorear quem quer ser pastoreado. Porque tem gente que não quer. E tá tudo bem. Pode vir à igreja, pode frequentar os cultos, mas não quer. Não quer. Porque quem quer aceita essa pressão, né? Direcionamento. E nós fomos eu fui em outro ministério, com a Daiane também. E você começa a ver que acontece muito isso. Infelizmente, é uma tristeza que acontece isso. Nós tínhamos... Enquanto nós estávamos, nós éramos queridos, amados. Quando a gente sai, a gente percebe que a gente não tinha quase ninguém de amizade. Então, as pessoas também têm a questão são folhas. É uma estação. Quem é de real vai ficar. Então, o que eu vejo? A igreja é um lugar muito bom, muito precioso, mas falta muita maturidade para muitos cristãos. E ao mesmo tempo que a igreja é um lugar muito precioso, também é um lugar que a gente está se relacionando. Então, a chance da gente se machucar é grande. É muito então, grande. Quem não quer se machucar, não se relaciona. Só que quando você escolhe não se machucar, você perde algo que é muito precioso, que é ser igreja, né? Mas aí é onde entra o nosso fator líder.
é onde a gente entra para liderar e gerenciar essa galera toda desorientada, com suas culturas, com seus traumas, com seus demônios. E o grande desafio de um líder chega aí. Harmonizar, equalizar, mixar tudo isso. Que é o mais difícil. É pegar fulano que tem um temperamento e o outro que tem o outro e trabalharem junto. O grande desafio de liderar é você harmonizar tudo isso. Porque o que é harmonia? Musicalmente, harmonia é a combinação do som simultâneo, dado e executado de uma só vez. Quer dizer, é a combinação. Não quer dizer que tem que combinar, não são iguais. Para me ter um acorde, eu preciso ter o primeiro grau, o terceiro grau e o quinto grau. São 3 notas totalmente diferentes. Primeiro grau, terceiro grau e quinto grau. Aí eu tenho um acorde, quer dizer, são 3 notas diferentes para formar uma harmonia. Aí quando fala assim, aquele casal vive uma verdadeira harmonia, se soubesse que a palavra harmonia, não falava. Porque a harmonia são coisas diferentes, juntas, pelo mesmo propósito, formar um dó maior. Olha aí. E aí a gente vai para a liderança e fala assim, temos que viver em harmonia, liderança. Nós vamos para a igreja, nós temos que viver em harmonia. Quem é o músico nessa hora? O líder. E se o líder quer bater a nota que ele quer? Gente do céu! Você entendeu? Ó, essa coisa de igreja... Só vou rapidinho me levantar, porque a Dani tirou o amendoim de perto de mim. Eu tirei o amendoim, gente, porque não dá. Nunca mais eu trago isso daqui pro nosso encontro, porque ele não para de comer. Olha aí. Gente do céu, Rubinho. Você não almoçou, Rubinho? Aproveita e serve uma água. Então, já você quer uma água... Quer uma aguinha. Você não almoçou não, né, Rubinho? Não sei. E o negócio dele é comer, mesmo que ele tivesse almoçado, ele tava comendo nunca mais. Não. No podcast Ou eu pede trago patrocínio. MM. Pede patrocínio, pô. Mas aí ele fica mastigando esse MMs aqui. Atenção, você que tem uma bomboniere, um mercadinho, um mercado. Vai pra cima. E falando de patrocínio, você sabe que nós só estamos aqui porque tem uma empresa que está gerenciando, que está nos ajudando a manter esse negócio. Então eu quero mandar aí um grande abraço para Intical Wealth. Não, gente. Aplauda. Acertou o nome, ó. Vocês não estão entendendo nos bastidores como foi difícil. Intical Wealth, que eu tenho todos os dias pronunciado essa palavra para fazer a melhor divulgação. Olha só, pastor, que forte. Esse pessoal é da Comunhão Rara, que bênção. Tá? E são eles, filhos amados. Filhos amados. Eles têm patrocinado isso daqui. Eles trabalham com seguro de vida, com seguro de bens, com consultório. Eles têm um consultório financeiro, com uma consultoria financeira, investimentos. E eles, o que você precisar, que seja de seguro para sua família, o que você precisar, a Intical está aí para servir. Até para a igreja, né? Você precisa de seguro para a igreja. Seguro para a igreja. De repente, eu até estava conversando com eles sobre convênio médico. Olha que legal. Você quer fazer um convênio para sua empresa, você quer fazer um convênio para sua família. A Intical vai fazer o melhor preço para vocês. E olha, você vai estar investindo numa empresa de pessoas de Deus, de pessoas que investem em nós para que a gente possa estar aqui. Então, que Deus abençoe. Também queremos agradecer. Só um ponto. O seu futuro é o nosso presente. Olha sobre isso. Seu futuro é o nosso presente. Então, é muito bom e também agradecer a esse espaço maravilhoso que nós temos. Você gostou do espaço? Porque você entende de estúdio, né? Meu Deus, que qualidade, equipamento de ponta. Vocês não têm ideia, gente. Vocês estão vendo só a imagem. Vocês não têm ideia do aparato que é aqui. A estrutura tá de parabéns, viu? Então, aqui... Show. A galera, olha aqui, que top. Inspirador para fazer o nosso lá. É isso aí. Mas aqui vai grana, né? Aqui vai grana. Então, agradecer a esse espaço maravilhoso aqui, a Gravina Pod Studio, e também ao Vinícius Masson, que tem todo esse espaço, tem a barbearia, o espaço da hamburgueria e aqui o podcast. Que Deus abençoe esse pessoal. E vem aqui, que com certeza você vai gostar também. E nós estamos falando sobre o quê? Liderança. Sobre liderança. Eu ia falar um negócio da hora aqui, o Rubinho me atrapalhou.
e eu esqueci o que eu ia falar. Então não é importante. Aonde que nós estávamos? Aonde que paramos? Eu acho que a gente tem que pensar. Será que eu estou preparado para assumir uma liderança? Porque eu acho que todos os pastores, a gente tem que repensar. A gente tem que repensar. Reavaliar. Porque, às vezes, a gente pode colocar uma pessoa que vai matar o ministério. Por quê? Porque a pessoa ela não consegue fazer a coisa fluir. Não vai conseguir. Até em cima disso, né? Pela sua experiência desses anos pastoreando. Eu sabia que eu falar, ele vai me colocar nisso. É gostoso responder isso. Mas vamos lá. Assim, nesse sentido aí, você errou muito? E olhar pra pessoa e falar assim, essa aqui é a pessoa... E ela se mostrou depois, no final. Porque uma coisa é a pessoa ser um membro. Uma coisa é a pessoa ter o poder. Certo? Se der ela um cargo, tem gente que cresce. Tem gente que quando é um obreiro normal, ele é ok. Quando ele recebe uma unção, parece que recebe o... O Satanás entra na vida. É você, Satanás. Eu não uso esse termo, mas... Um grande líder ele foi. Então, como que é isso pra você? Conte alguns cases aí que você observou de insucesso e de sucessos também que você teve. Rubinho, Fala que teve insucesso, por favor. É importante. A Bíblia deixa bem claro os pecados dos homens de Deus e suas virtudes. Eu vou falar algo pra vocês que é de arrepiar o cabelo, mas é bíblico. Nunca espere vocês como líderes, nós como líderes, achar que nunca ninguém vai levantar contra a gente dentro da igreja. Você não tem o poder de impedir isso. Me pergunte por quê. Porque senão Deus teria impedido Lúcifer de fazer uma rebelião no céu. Se no céu, que é um lugar santo, puro como uma água, podemos dizer assim, fica uma pergunta para os teólogos de plantão. Por que Deus não impediu Lúcifer de rebeliar? O que ele estava fazendo ali? Agora, por quê? Eu tenho uma resposta. Porque somente quem é, não é para falar quem, porque eu quero me achar o espiritual, mas somente através da oração do Espírito Santo para você obter essa resposta. Por que Deus permitiu Lúcifer fazer tudo isso? É para nós entendermos que ninguém está livre de uma rebelião. Se no céu não teve ali como Deus não quis impedir, Deus não vai impedir uma rebelião dentro de uma igreja. Uma vez, uma das reuniões ministeriais... É forte, né? Nossa, é forte. E uma reunião ministerial que a gente teve uma vez. Porque a gente fica perguntando, segura, onde foi que eu errei? O que eu fiz? Essa se culpa, né? Meu Deus, por quê? O que está acontecendo? Mas, gente, por quê? Não. Então Deus tem que pegar e ficar fazendo o quê? Ele não tem outro Deus, ele vai olhar pro espelho celestial e vai falar: ô Deus, o que aconteceu? O que você fez? Você não viu Lúcifer? Pelo meu amor, né? Então, você entendeu, Rubinho? Mas, assim, eu perguntei isso porque, de fato, é uma realidade que a gente tem visto, assim. Jesus, ele teve os seus 12... E desses 12, tinha um que ele falou: um de vós é o diabo. Eu lembro uma vez que numa reunião ministerial você falou sobre isso, né? Você apontou assim, ó... Ninguém esquece essa reunião. Você tava, o tema da mensagem, Danilão. Um de vós é o diabo. Mano, eu já fiquei assim, mano, não pode ser. E você tá ligado naquele livro que eu falei agora aí pra vocês? A Dor da Liderança? Você sabe que o pastor fala? Se você tem uma igreja de 1000 membros, 100 é o diabo. Aí eu falei, caramba, velho. Aí ele vem com o texto e fala, Jesus falou isso. Aí eu me senti o máximo, né? Porque quem tava falando é um cara que escreveu o livro. E eu ministrei isso na reunião da liderança. De fato. E como lidar com o diabo na sua equipe? Rubinho, nós temos que fazer o que Jesus... O mesmo exemplo de Jesus, o mesmo exemplo de Deus. Dá um chute e mandar embora. O exemplo de Deus, nós temos 2 atitudes. As 2 atitudes estão certas. Expulsar. Deus expulsou. Ou fazer igual Jesus fez. Lavar os pés e a pessoa mesmo se matar. Quando eu falo se matar, ali Judas foi literal. Mas as pessoas... Eu já vi muito acontecer isso na comunhão, cara. Hoje eu vejo pessoas que estão mortas, espiritualmente, a vida totalmente arrebentada, porque foram Judas. Mas respondendo a sua pergunta que ficou, você já fez uma indicação, um líder que não era líder, enfim.
se eu errei na questão de colocar tomando conta de uma igreja, agora tem que lembrar das igrejas. Deixa eu ver. Fulano, Beltrano. Eles falharam na missão, mas eles eram líderes. Então você reconhecia a liderança? Não, os camaradas eram líderes. Eles falharam na missão. E aí teve um que, diante de umas situações, mas não foi Deus que falou pra você que era líder, como ia fazer isso? Eu falei, porque a gente tem que responder biblicamente, né? Eu falei, meu filho, quem escolheu Saul? Foi o povo ou foi Deus? Foi Deus. E aí, então quer dizer que Deus errou com Saul? Não, foi Saul que errou. Então, a oportunidade é dada. Eu não lembro de alguém que não era líder. Eles falharam na missão. Tá entendendo? Tivemos, sim, algum direcionamento que já não foi meu. Já foi um direcionamento da equipe gestora da igreja que falou, ó, manda fulano. Por mim não teria mandado. Tá entendendo? Não teria mandado, porque eu já vi que não era líder e não ia fluir. De fato, não fluiu. Tá entendendo? E foi colocar um líder... Porque o líder... Gente, desculpa falar, é uma verdade. O líder traz crescimento. E aí, quando você vê que as coisas não fluem muito, é aquele lado. Lembra que eu falei da quantidade que a pessoa... Deus derramou o dom, como o Jetro falou, pessoas capazes. Uhum. Então, é assim... Tem pessoas que... eles vão conseguir ser um ótimo líder para 50 pessoas, que não é a visão do nosso crescimento. Porque a palavra de Deus fala aqui em Jerusalém, em Judéia, Samaria, ele está falando então está falando de crescimento, você concorda comigo? Expansão. E negócio de você falar que quer ter uma igreja de 5, 10 mil membros, se você tem o dom de liderar, Deus está com você. Agora também, se você não tem o dom de liderar, é cinquentinha. Agora vai de quem o líder que está na frente para notar isso. Eu já tô de verdade, eu já até antes de sair de festa tinha tido algumas reuniões, eu já tinha feito alguns apontamentos sobre quem é e quem não é. Sempre, eu acho que vocês acham que a gente não fala? A gente fala, tá, reunião. E aí, Hanna, que você fala daqui? Eu só fico olhando. É isso eu falo. Então penso disso. Batemos muito junto, combinamos muita coisa, muita. É isso. Oh, sim. Isso daqui não é. Em toda uma forma geral, pastores, líderes que são, tá entendendo? Tá, agora uma outra pergunta. Se você tá com uma necessidade e não encontra esse líder, o que você faz? Eu assumo. Não tem líder de jovens? Eu sou líder de jovem até parecer. Porque é melhor você tá ali na frente do que se você colocar uma pessoa e ela não ser o líder e trazer muita dor de cabeça. Não tem líder das irmãs? Eu sou o líder das irmãs. Isso é muito legal, porque esse direcionamento que o apóstolo Vando tá dando vai alcançar muitos pastores que têm essas dúvidas que o pastor Rubinho tá trazendo. Então você, pastor que tá aqui nos assistindo, não tenha pressa de colocar um líder. Não tenha pressa. Calma, olha, ora, peça direcionamento. Eu fiquei 3 anos para colocar um líder, como não tinha líder de jovens. 3 anos. E se eu falar algo para vocês, fique de cabelo em pé. Quem quiser ficar bravo comigo, fica. Infelizmente hoje, os líderes que eu vi de impacto, que eu poderia falar assim, eu tenho um sonho de ter esses líderes de jovem na minha igreja. Eu não pude colocá-los. Eita! Por quê? Porque eles tinham que ser pastor de igreja. O Eric, cara. Aquele Eric... Não, vamos falar uma coisa. O Eric, quem não queria o Eric como líder de jovens de uma igreja? Nossa. Você tá maluco? Quem não queria Rubinho como líder de jovens? Quem não queria Daiane? Quem não queria aquela Elisa? Misericórdia. Quem não queria Vando como líder de jovens? Eu sou do Rubinho, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou falar eu vou abrir meu coração pra vocês. Eu falo, mas quem está no meu coração é o Espírito Santo, galera. Gente, eu queria ser líder de departamento na igreja.
de qualquer um da comunhão rara. Eu ia ser um líder que você ia falar assim, meu, como é bom trabalhar com esse cara como líder, ele não dá dor de cabeça, ele quer crescer, ele quer voar, ele quer puxar eu junto. Porque é assim que eu vejo. Sim. Tá entendendo? Como falta, gente, líder, como falta esses níveis de líderes. É um perigo, porque assim, eu quando era líder de jovens, quando era líder de louvor, quando não era pastor de igreja, eu sempre fui fiel. Eu me lembro sobre liderança que eu não tinha falado, mas até então não sabia que era líder, né? O pastor da igreja queria acabar com o grupo de jovens da igreja, né? Não, dá pra imaginar isso! Aplausos pra esse ser humaninho. Não. Querendo acabar. Querendo acabar. Ele a arrumou... gente querendo levantar, né? Aí ele arrumou um jeito. Ele tá determinado mesmo. Não tava, focado. E eu era líder e regente dos jovens. Tinha uma galera de uns 40, 50 jovens. Se esse grupo de jovens não tiver domingo 7 horas da manhã na consagração antes da escola dominical, acabou. Você vai sair da frente da liderança e acabou o grupo de jovens. Eu andei a galera, nunca joguei contra. Falei, galera, o negócio é o seguinte, velho. Parou. Não vai acabar com a nossa resenha, não, né? Vamos ficar todo mundo junto. Quero vocês 7 horas em ponto. Não falta ninguém. Todo mundo 7 horas domingo na igreja. Beleza? Fechado. O pastor abriu a igreja, chegou 10 minutos atrasado. A galera sentada na escada da igreja desse jeito assim, ó. Olhando pra cara dele. Ali acabou comigo. Acabou comigo. Mexeu com o Saul. Porque ele... Sabe quem ia na reunião, na consagração? Ninguém. Pedro, Thiago e João. Ele, a mulher dele, os 2 filhos, os 3 filhos. Que eram obrigados. E o irmão que queria ser consagrado a presbítero. Mas acho que esse é o ponto, né? Cara, como é bom você ter alguém bom do seu lado. Ele não aproveita. Cara, é maravilhoso você ter assim um cara... Esse aqui tem um perfil tremendo de liderança. Gente! Mas aí você tem um líder enciumado. Quando você é inseguro e chega um líder forte, o inseguro, a tendência dele é abafar, é querer tirar, é querer... Assim, nós só vamos conhecer de verdade um líder. Um líder de fato, ele é o líder... Eu não tô querendo falar isso, adorado seja eu, louvado seja eu, tá, galera? Pelo amor de Deus. Mas, um líder de fato é quando o outro líder que tá do lado dele não impõe medo nele. Ele acredita no chamado dele. Muitos chegaram pra mim e falaram assim, você é louco ter o Hannah como seu líder do lado? O cara é um monstro de um líder. Eu falei, eu não tenho medo. Sabe o seu lugar no reino, né? Eu sei o meu lugar. Eu me identifico muito, que eu lembro que a gente pastoreando e alguém chegou em mim e falou assim, Daiane, você é a pastora da igreja e aí chega outra pastora aqui, você fica deixando ela orar pelas pessoas, você fica deixando ela fazer tudo. Eu olhei e falei assim, gente, mas eu não consigo orar por todo mundo. Se ela tá aqui, se ela pode ministrar, se ela pode fazer, pra mim é melhor. Que é menos trabalho pra mim. Mas, Daiane... E aí, a gente percebe que as pessoas querem implantar em nós uma insegurança que a gente não está. É a insegurança deles. É deles. Até em cima disso, vamos lá. Porque se você vê que chegou uma pessoa nova, e você vê que ela tem um potencial, ela é capaz, é homem de Deus, mulher de Deus, você vai ficar segurando a pessoa porque a igreja tá enciumada? Ah, não pode, Rubinho, sabe? Porque é igual vocês. Vocês não chegaram depois de quantos anos a igreja funcionando? Já tava... Você sabe como que era? Sempre foi minha reunião de liderança. Ultimamente não falei muito, não falo muito, mas eu sempre preparava, falava, gente, vocês vigiam, porque vão chegar pessoas aqui que vão pastorear vocês. E vocês vão querer ficar fazendo conversinha, mas só que eu já avisei. E essas pessoas vão chegar bem depois e vão fluir logo quando chegarem, sabe por quê? Porque é Deus. Eu queria que fosse vocês, mas eu não posso ir contra a vontade de Deus vendo vocês e falando façam, sendo que Deus não falou para fazer. Rubinho e Daiane, se hoje vocês são líderes,
é porque um dia Deus viu vocês como líderes. E feliz foi o homem que reconheceu isso em vocês. É maravilhoso para mim. Eu sou muito feliz. A Daiane, esse dia, desesperada, na correria, ela chorava de um lado, ouvia o áudio dela, eu chorando do outro lado. Eu falei, vai dar certo, vai dar certo. Sabe por quê? Porque o coração de um líder é esse. Eu sabia que ia dar certo. Por quê? Porque eu vi isso. Pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo nos levou a isso. A enxergar. Então o líder tem visão, né? Tem que ter um líder que não tem visão, ele mata a vida ministerial de outra pessoa. Porque se for pela lógica, pelo que é ministrado hoje em muitos ministérios, vocês não seriam líderes. Não, calma, não nasceu com a gente. Exatamente. Não tem raízes, e não sei o quê, e não sei o que lá, e não sei o quê, e não sei o que lá. Só, gente, é nítido ver a liderança em vocês. Mas também é uma intimidação, né? Se for perceber, quando a igreja começa a acreditar uma regra, e o pastor tem a visão. Uma vez, acho que foi o Rano que falou essa frase que eu até guardei. Ele falou assim, ó, o povo, a multidão vê uma árvore, o líder vê uma floresta. Então, o líder uma visão tá acima, né? E eu vejo muito isso assim, as pessoas elas têm essa insegurança, e aí com medo de perder até um lugar, elas tentam intimidar o pastor, a liderança. Tem um livro que você me deu, como que chama mesmo? Quebrando as cadeias de intimidação, de John Bevere. John Bevere? Muitos caras. Esse livro me destravou. Porque mesmo quando a gente estava ali liderando, de vez em quando vinha uma intimidação. E eu, de vez em quando, eu queria ceder àquela intimidação. Porque eu sou uma sanguínea. E em breve nós vamos falar sobre os temperamentos. Então, eu tenho a tendência a não querer magoar as pessoas, a ser a legalzona, a agradar todo mundo. Pastor Nenê. Eu tenho esse temperamento de, sabe, eu não gosto de ter a sensação de que alguém não tá gostando do que eu tô fazendo. Não gosto de confrontar. Né? E muitas vezes eu era tentada a ceder à intimidação. E quando eu entendi que o espírito da intimidação, ele pode, inclusive, bloquear os dons espirituais que Deus me deu, que Deus me entregou. Então, muitas vezes, um pastor, ele tem liderança, ele tem o dom, mas quando ele cede à intimidação da igreja ou de alguém que tá ali coagindo o pastor a não tomar uma atitude por conta de várias coisas, o Espírito Santo de Deus, ele vai recuar, porque ele fala, eu te entreguei na mão. Eu te dei autoridade, né? E esse livro foi um livro que me destravou. Então, eu indico para você que é líder, leia esse livro, Quebrando as Cadeias da Intimidação. Que vai entrar numa parte de libertação também. Bom. É muito bom esse livro e ele destrava muito a gente. Então, isso que o pastor Rubinho tá falando é justamente isso. É justamente isso, que vai ter uma hora que o líder vai tomar uma decisão que ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Ele vai... É que nem o técnico do time, né? O técnico, ele tá ali de fora e o jogador que tá dentro do campo, que tá ali, jogando, ele não consegue ver o que o técnico tá vendo do lado de fora. E tem hora que o técnico faz uma mudança técnica ali, que o estádio começa a xingar o técnico, o time fica com raiva, mas ele sabe o que ele tá fazendo. Às vezes, né? Então, muitas vezes o líder tem que tomar atitudes que são difíceis, mas que é para benefício de todos. Eu acho que você é um exemplo disso, né? Porque se você quisesse ter uma igreja muito forte, você não teria aberto as filiais. Teve um irmão que conversei há 20 dias atrás, ele falou exatamente isso. Ele falou assim, nós era para ter uma igreja assim, assada, assim. Eu falei, gente, mas nós temos que entender que hoje, por exemplo, o que aconteceu ontem? O que aconteceu ontem? Eu estava aqui. Mas você estava. Os pastores de São Roque estavam aqui. Mas a visão tava. Contextualiza para quem não... Você tá entendendo? Então, para mim, aquilo não foi um orgulho, aquilo foi um chororô. Aquilo para mim, eu tava, meu Deus do céu, eu queria estar lá, eu nem posso estar lá. Eu vou contextualizar para você que tá ouvindo aqui, não sabe o que aconteceu. Nós temos um trabalho muito legal numa comunidade
aqui em Osasco, no Conceição. E a gente tinha um espaço onde a gente fazia culto para as crianças da comunidade. Até eu vou pedir para a edição, quando puder, por favor, coloca as fotos aí da comunidade, do nosso trabalho que a gente faz. Projeto Emaús. O Projeto Emaús. E nessa semana nós fomos surpreendidos com um áudio de uma criança que enviou para nós falando: olha, estão quebrando aqui os barracos onde eles moram, em barraquinhos, numa área livre, e a prefeitura entrou lá destruindo tudo, e nós fomos correndo para lá, e eu o tempo todo no telefone com o apóstolo Vando e desesperada, né? E nós chegamos lá e começamos a acalentar as crianças e ajudar as famílias desesperadas, pedindo para nós socorro, ajuda. Foi um dia intenso, difícil. E à noite era o dia da gente fazer o nosso projeto. Só que na agenda de Deus, Deus já sabia tudo o que ia acontecer antes de nós. A comunidade foi pega de surpresa, nós fomos pegos de surpresa, mas Deus, ele não foi pego de surpresa. Amém. E um mês antes a gente tinha agendado de não fazer lá naquele ambiente a festa para as crianças. A gente já tinha ônibus alugado, já tinha pula-pula, já tinha tudo organizado. A gente já tinha acionado o Instagram pra galera, cada um adotar uma criança e comprar um McDonald's. E nós realmente tiramos as crianças daquele ambiente hostil. Tiramos as crianças daquele momento difícil que eles estavam vivendo. Colocamos eles dentro do ônibus, trouxemos eles pra nossa igreja. Ministramos eles. E eles brincaram. Eles curtiram. Muitos deles comeram pela primeira vez que eles comeram o McDonald's, no dia que foi um dos dias mais difíceis da vida daquelas crianças. Nós fomos como refrigério ali. Então, foi um dia muito especial para a história do nosso ministério. E até um sentimento meu, tá? Rubinho. Cara, como a igreja é importante. Porque a igreja, ela vai estar em lugares onde o governo não vai, a assistência social não vai. Nós ajudamos a resolver conflitos de casamentos. Com os casamentos, né? Se fosse pagar terapia, a gente estava milionário. Meu Deus. Então, assim, em amor, por amor. Então, assim... Eu já atendi 800 casais. Uau. 800 casais. Que deve ter alcançado outros, sei lá quantos. Então, assim, é um trabalho que... Ele é árduo, mas é para quem tem amor. Se você não tem amor por vida, você não tem... Você perdeu a razão de ser pastor. Então, essa questão das crianças, que eu sempre vejo a criança, a gente está dando um destino para elas, né? Mostrando um caminho para elas. Então, com certeza, marcou na memória delas esse ato. Eles vão se lembrar a vida inteira. Olha, um dia eu fui alcançado, até você pregou recentemente aqui em Osasco, eu fui alcançado num culto de criança. Então, assim, marcou minha vida. Então, imagina com um lanche do McDonald's. Não, e o testemunho, né? Porque a gente vem ministrando às terças-feiras essas crianças. E uma das ministrações que eu fiz para eles foi sobre o nome de Jesus. E eu falava, gente, o nome de Jesus tem poder. Quando você estiver passando alguma situação, clama pelo nome de Jesus. Você vai ver o que Jesus vai fazer e tal. E aí a menininha vem, a Paula, e fala assim, tia, a hora que começaram a destruir tudo, ia chegar no meu barraco, eu comecei a falar, o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. E eles não quebraram a minha casa ficou de pé. E Daiane, fala pra eles que não é só isso, não. De todas as crianças que são ministradas no Projeto Emaús, nenhum barraco foi demolido. Meu Deus, isso foi muito... Nós não ficamos felizes porque os outros foram demolidos. Não, mas você veja como tem a intervenção de Deus. Parece o povo no Egito, né? Lembra do sangue do cordeiro? Faz a porta. Na porta, meu? Então é assim, fora do normal. E assim, a gente tá falando que a gente tá atendendo em torno de 70 crianças. Então, assim, essa área... A probabilidade é muito... A probabilidade de um deles ter sido atingido seria muito grande. E quando eu cheguei na comunidade à tarde, que tava aquela confusão, eu ia encontrando as crianças no caminho e eles me reconheciam, saía correndo e me abraçava. E eu falava, tá tudo bem? Eles falavam, não, estão tentando destruir o meu barraco, mas... E naquele momento eu pensei, nossa, deve ter destruído. Mas nenhuma criança ficou sem ter aonde dormir. E agora, Rubinho, não é extensão daquilo que Deus falou? Meu Deus do céu. Você viu que eu fiz um post no Stories? Falei, vocês estão vendo aqui o Senhor falou. Meu Deus. Então, hoje nós, por exemplo, nós estamos em Osasco.
indiretamente a unção que Deus derramou, que eu creio que vocês creem naquilo que Deus fala na vida de um líder, que é derramado no líder, e esse líder está com a mão levantada como Moisés ali pelejando. E ali o povo está sendo através de um líder, porque sempre há uma, como sua irmã ministrou na nossa igreja sede, o governo de Deus não é um governo democrático, é teocrático. Eita. O governo mundano é democrático. É isso aí. É um reino. O nosso governo não pode ser um governo comparado ao governo humano, o governo da terra. O nosso governo é um governo de Deus. Então, eu fico feliz porque, por exemplo, ontem, eu até no meu stories ainda deve estar, um garoto ministrando ontem em Portugal. O Gabriel. O Eric pastoreou muito ele. Mas só que eu peguei ele, assim que ele chegou. Ele chegou de Minas, uai, e chegou lá. Meu, vê aquele jovem ministrando ontem. Meu Deus. Ô, Daiane. E quando eu vi aquelas crianças, o Espírito Santo falava comigo, falando assim, isso que o Rubinho falou. Isso vai marcar a história dessas crianças de uma forma que nós vamos ouvir pregações deles falando um dia. Meu Deus do céu. Eu creio. Eu creio. Nós vamos ver isso, Rubinho. Grandes pregadores. Eu creio. Sim. Grandes músicos. Preparem por aquilo de grande que o Espírito Santo de Deus tem nas nossas vidas, porque eu me incluo. Eu me incluo nisso, eu senti a dor, eu fiquei... Vocês me honraram, vocês foram um orgulho, assim, da extensão daquilo que o Espírito Santo falou comigo há 18 anos atrás. Eu me lembro que um profeta falou... Inclusive ele é de Osasco. Ele falou assim que meus braços não alcançariam aquilo que o Senhor tinha para esse ministério. E tinha que usar outros braços. E vocês são os braços do ministério. Eu não estou em Portugal hoje. Mas os meus braços estão lá ministerialmente. É o amor que nós temos pela obra de Deus. E eu fico muito feliz vendo essa batalha que vocês estão passando. E o crescimento que Deus está dando. O crescimento que Deus está dando em Portugal. Porque, como você falou, o líder, ele vai. Ele vê, quando as pessoas vê uma árvore, como diz o evangelista Hannah, ele vê uma floresta. As pessoas viam árvore em Portugal. Não, aquilo ali é só uma árvore. E eu fui uma delas, confesso. Aquilo é só uma árvore. Eu falava, não. Ali não é uma árvore, não. Aquilo ali é a porta do ministério para o mundo. Porque Portugal é a porta de entrada. E ali vai ser um celeiro. Ali, Rubinho, em Portugal, tem irmãos do Nordeste, irmãos de Minas, irmãos de Mato Grosso. Aqui nós não somos só praticamente de São Paulo. Sim. Os carioca lá. Quando você chega lá, você pega pessoas de outros países, de outros estados brasileiros. Cara, se tem um lugar que representa a comunhão rara em vários lugares do mundo, Portugal. essa igreja se chama Portugal. Uau. Hoje, ver aquela igreja cheia, eu ministrava para 7 pessoas. Então, é isso. Eu enxergo igual aquele slide, sei lá como se chama, aquele filme que fizeram do grande projeto Hospital da Alma, que passaram nas nossas igrejas, que passou no aniversário da igreja Explosão, se não me engano, e passam nas nossas igrejas. Aquilo ali é algo que eu já vi. Daquele jeito. Há mais de 25 anos atrás. Quando foi... Antes de ter a igreja, eu falava assim, não vai ter as PA, vai ter porta que abre. Sabe quem sabia disso? Eram pessoas que tinham convivido comigo 20 anos antes de ter a comunhão rara. E as pessoas que vieram com aquele projeto chegaram e falaram assim, pastor, que tal a gente colocar aí aquelas portas que abrem sozinha? Eu falei, meu Deus. Daí eu não.
Porque nós não enxergamos árvores, nós enxergamos florestas. Sabe que você me fez lembrar muito da história do Disney, né? Que o cara que sonhou com a Disney, a princípio era um parque que ele fez pensando nas filhas. E aí, quando começou a crescer e que virou realmente o parque da Disneylândia, ele morreu antes da inauguração. E aí o engenheiro que fez Você tudo... não tá querendo dizer que eu vou morrer antes da inauguração? Não, calma. Deixa eu terminar de te falar o negócio. O engenheiro olhou pra esposa dele e falou assim, que pena, né, que ele não viu. Aí ela falou, não, ele viu. Ele foi o primeiro a ver. Forte. Ele foi o primeiro a ver. Ele falou exatamente o que vocês fizeram. Ele falou que seria exatamente assim. Então, agora, enquanto você falava, eu lembrei dessa história que me marcou muito também. O tabernáculo. Que o líder é o primeiro a ver. Moisés viu onde o tabernáculo? Meu Deus, é forte. Ele viu nos céus. Por isso que eu falo, o líder profético, ele tá sempre um passo à frente. Uma estação à frente, né? Então, quem você... Quanto tempo que a gente tá quase 8 anos na Comunhão Rara, se eu não me engano. E a gente ouve do projeto do Hospital da Alma. Aí você deu a direção para os ministérios colocar na fachada, não mais igreja, mas Hospital da Alma, Comunhão Rara. Então, assim, já é o início de uma obra, né? Que já nasceu no seu coração há quanto tempo? E eu achava que tudo isso era coisa minha. Assim, um pensamento humano... Depois eu comecei a ver que, não... O Hospital da Alma surgiu com um problema. Por que surgiu o Hospital da Alma? Foi quando eu descobri que eu estava com um problema renal. Meu Deus. Aí eu entrei no consultório médico. Gente, dificilmente vocês vão ouvir falar, o Espírito Santo de Deus me disse. Eu louvo a Deus para quem tem esse dom. Mas comigo ele fala de vez em nunca. Não, eu vou mentir aqui, eu vou pela palavra. Gente, eu tenho a mesma visão, eu também sou assim. Aí eu tava no consultório médico, aguardando. Tava eu, minha mãe, a Juninha e a Liane. Tudo preocupado, né? Quando você entrar... Aí eu ouvi, desse jeito, quando você entrar dentro desse consultório, você vai fazer exatamente com as pessoas. Só que é na alma. Por isso que nós damos receita, por isso que a gente sabe... Que inclusive eu quero fazer o Pod Dai pra gente falar só sobre cura da alma e libertação. É marcar pra ontem, o maior prazer. A gente fala sobre todos os projetos que tem na Igreja Comunhão Rara que pode alcançar e ajudar outras vidas, né, Rubinho? Tanto cura da alma, como libertação, como... falar até do projeto Avançai. Né? Que é muito importante, né? Não precisa curso para casais. O curso para casais é muito importante. Lógico, nós temos várias pessoas na nossa igreja que têm a desenvoltura para falar também desses assuntos, do Christian Group, de tudo quanto é isso. E o Christian Group nasceu... Nós somos frutos de um Christian Group, né? Sim, a Rara Osasco foi a primeira igreja que tomou o primeiro grupo de Christian Group. Foi, mas a gente já tava, meu Deus do céu, falava, nós precisamos ajustar isso, precisamos ajustar. E Deus foi dando direcionamento, Deus foi fazendo tudo direitinho. E pra glória de Deus já funciona. Mas é o quê? É fruto de um trabalho, de uma liderança, daquilo que o Rubinho falou. As pessoas veem o quê? Árvores. Nós vemos o quê? Uma floresta. Se você perguntar para mim o que você enxerga hoje como líder na Comunhão Rara, misericórdia, se eu abrir a boca, vocês vão falar assim, será que a gente vai conseguir alcançar tudo isso? Porque é muito louco. É muito doido, porque eu penso para cima. Só para testificar, a gente esteve a Daniel no final de semana, a gente foi numa conferência, né? Com o Judá Bertelli. E aí, Deus falou para ele assim, 1 bilhão. 1 bilhão é o número de almas que eu quero ganhar para Jesus. Através da sua vida. E você fala assim, 1 milhão, a gente tem que ter uma noção do que é 1 milhão. Agora, 1 bilhão? Mas qual que é a visão, assim? Não é ele, né? É quem ele vai se conectar a esse propósito para alcançar vidas. E ontem mesmo, nosso culto, que eu louvo a Deus por isso, ontem nós fizemos o convite da graça e nós tivemos 7 vidas para Jesus, numa quarta-feira. E aí eu tava num barbeiro essa semana, antes de viajar, e um menino que tava indo na nossa igreja, mas ele é de outro ministério, só pra visitar. Ele falou assim, pastor, chorando. Falou,
é diferente, cara. Todo culto que eu vou na Rara tem salvação de vidas. Eu não sei o que é isso há muitos anos. Aí eu falei, cara, tem algo de errado. Se nós não estamos multiplicando, salvando, qual que é o propósito dessa igreja? Vamos lá? Vamos lá? Tá a tempo de a gente falar sobre isso? Eu tenho mais quantos minutos? 10 minutos eu tenho. Tá. O Rubinho já deu um... Mas se... Não. Se o Rubinho precisar sair, a gente 5 minutos continua. eu vou... Pode fluir. Vou fechar esse trem aí de Deus. Eu tava em Portugal, um irmão chegou pra mim e falou assim: pastor, tô saindo da igreja com meu Rara. Eu falei, mas por que, meu menino? O que tá acontecendo? É por causa que porque nós não estamos lá hoje? Não. Não é, pastor. Aqui na Comunhão Rara, tanto Ministério do Louvor, tanta gente trabalhando, tanto isso, tanto aquilo. E eu passo perto de uma igrejinha, pastor. Gente, pelo amor de Deus, não tem nada contra igrejinha. Nós estamos dentro da liderança. Sim. O tema não é liderança? É. Sim. E aí responde até esse garoto aí. Aí eu falei, lindo, mas você vai para essa igreja que está falando? Por quê? Eu passo lá, vejo a igreja vazia, pastor. Lá tá precisando de mim. É uma igrejinha pequena, pastor. Lá de fato tá precisando de mim. Aqui não, aqui é lotado, aqui é um nego trombando no outro, trabalhando na obra. Falei, você vai se dar mal. Por quê, pastor? Eu falei, antes de você mudar para uma igreja e você olhar ela, você fala que vai para ela, porque ela é pequena, primeira pergunta que você tem que fazer, há quanto tempo essa igreja existe? Se ela é pequenininha e já faz 2 anos que ela existe, ela tá com um problema muito sério. Que problema é esse, eu te pergunto? Ô Dayane. Então, de repente, quem tá na frente não é o líder, porque o líder atrai. Tá entendendo? Aí que é o detalhe. Ele pegou e foi da mesma forma. Quando ele chegou lá, eu fiquei a primeira leva quase 1 ano fora do Brasil. Depois eu fiquei mais um tempo fora do Brasil. Quando eu voltei, praticamente ficou esse tempo lá nessa igreja. Ele falou, pastor, como eu nunca corto o relacionamento de ninguém que sai da igreja. E ele falou, pastor, vem jantar em casa, meu. A gente faz tempo que a gente não tem a resenha. Eu falei, vamos? Falei, Juninho, tô meio descansando, vamos lá. Aí ele abriu o coração, pastor, tudo que você falou era verdade. Por quê, Rubinho? É assim, muitas pessoas não têm nem aceitação de vidas entregando a vida para Jesus. Sabe por quê? Porque eles não são habilitados para falar da palavra de Deus. O cara, de repente, é para estar sentadinho na igreja, trabalhando em qualquer outra área, menos com a palavra. Meu Deus. Você entendeu? Por isso que lá atrás, o Moody já falava. O que me irrita, olha as palavras de Moody, é ver a igreja vazia, pregando a verdade, e vendo o circo cheio, pregando a mentira. Meu Deus. Aí ele falou, onde está a diferença? É que um usa a verdade falando a mentira, e o outro usa a mentira falando a verdade. O cara que está na igreja é um mentiroso. Por que ele é um mentiroso? Não é porque ele é um mentiroso porque ele mente. É porque ele não tem um dom para fazer aquilo. Nossa. E aí você responde o que o Barbeiro falou. Você tá entendendo? Por quê? Tanto tempo não vejo isso. Eu tenho certeza que aquele homem que tá pregando a palavra de Deus lindo, maravilhoso na igreja dele, amém, glória a Deus, mas não é habilitado, não tem o dom para falar. E vai do líder chegar a falar, desce. Lá na igreja da Rua Azusa, se você ler a história da Rua Azusa, tinha uma irmãzinha que era chamada o termômetro da Rua Azusa, da igreja. Por quê? Subiu uma pessoa para pregar. Ela ficava aqui embaixo, desse jeito. Olhando pra cara do pregador. Eu imagino ela, você velhinha, Daiane. Meu Deus do céu. Chata pra caramba. Exigente. Nova já é. Ela chega... Está no livro. Tá no livro. Ela chegava e ficava aqui embaixo, orando para os pregadores. E quando via os pregadores, e o pregador não tinha, ela falava, gritava na igreja, desce daí que você não tem aquilo que nós queremos. Meu Deus do céu. Eita! É isso que acontece, Rubinho. Não tem uma pessoa habilitada. Necessariamente o líder não tem que ser pregador. Mas necessariamente o líder tem que ter esse direcionamento. Desce daí. Você não prega.
vai fazer outra coisa. É onde você arruma inimigos. É isso que eu ia falar. E aí, o que a gente faz? Arruma inimigos ou... Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mais vale obedecer a Deus do que aos É homens. isso que eu queria terminar com essa palavra, gente! E aí, você curtiu? Você gostou dessa live? Deus falou com você? Podcast, episódio. Podcast, desculpa. Você gostou desse podcast? Pode dar. Desse Pode Dar? Será que Deus falou com você? Será que você é um líder que tá, de repente, machucado e falou assim, nunca mais eu quero fazer nada na igreja? Ei, se você é um líder, você não tem pra onde fugir. Vem pra Rara. Vem pra Rara você também. Vem! E é isso. E eu não posso terminar esse Pode Dar sem falar da nossa igreja, Comunhão Rara. Nós somos uma igreja em vários lugares, né? Então eu não posso deixar de falar que nós estamos em muitos lugares porque o nosso apóstolo está aqui, né? E o apóstolo é aquele que está em vários lugares ao mesmo tempo. É quase o Espírito Santo que está nesse lugar, né? E eu quero passar para você o endereço da Rara Osasco. Nós estamos na Avenida Sara Veloso, número 1138. Então, se você é de Osasco, com certeza você sabe aonde é a Avenida Sara Veloso. Nós estamos aqui, venha nos visitar. E talvez você vai entrar e olhar e falar, meu Deus, essa igreja parece que já tem tudo. Essa igreja parece que é grande demais, não precisam de mim. Não caia nesse erro. Venha para essa igreja, isso, né? Entendeu? Venha para a nossa igreja. Venha conhecer. Aqui você vai ter a oportunidade de desenvolver os seus talentos, desenvolver os seus dons. Claro que tudo com ordem e decência. Então, você vai passar por um tempo aqui, você vai conhecer o Avansai, que foi citado aqui, para você conhecer a visão da nossa igreja. Enfim, tem toda uma organização. Não é bagunçado não, irmão. Você não pensa que você vai chegar rodando e falando o que você quer. Não, não é assim. Mas é uma igreja que te acolhe, que vai acolher a tua família, que vai acolher a tua casa. Então, seja bem-vindo, venha conhecer o nosso ministério, né, apóstolo? É isso aí, galera. Deus abençoe a todos vocês. Prazer estar com vocês, viu? Que Deus abençoe e semana que vem estaremos de volta no Pode Dar e nós vamos permanecer. E se você quer ser o nosso patrocinador, nos procure aí a nossa produção. Quem vê, pensa que a gente, né? A gente é metido. Então procure aí e fala, olha, eu quero fazer parte, eu quero anunciar a minha empresa. Nos procure e que Deus abençoe. Obrigado, apóstolo Vando. Gratidão, eu que sou grato por você estar aqui conosco, agradecer o convite dos nossos amados filhos em Cristo, que é a nossa igreja, nós somos uma igreja só, para a glória de Deus, é uma honra estar com vocês, Deus abençoe, viu? Parabéns pelo programa. Obrigado, pastor Rubinho, por ter aceitado mais um convite. Vai continuar... O convite vai continuar chegando batendo na sua porta. Entendi. E que ele permaneça vindo. Você vê a alegria, mas o pessoal gosta dessa tristeza dele. Não sou triste. Você acredita? O pessoal gosta. Eu apareço toda fazendo palhaçada e ele com esse desânimo. O pessoal gosta disso. Vocês são maravilhosos. Vocês são maravilhosos. Vocês dois juntos são perfeitos. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Que Deus abençoe. Um beijo. E até semana que vem, galera. Deus abençoe.